E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Eliezer, professor de História do Francisco de Assis. Bom, foram enviadas para vocês algumas questões e eu venho aqui por meio desse vídeo tentar resolucionar, tentar ajudar vocês, tá bom, nos seus estudos. Vamos dar uma olhada aqui na questão 1. A questão 1 diz o seguinte, pessoal. A conquista colonial inglesa resultou no estabelecimento de três áreas com características diversas na América do Norte. Com relação às chamadas colônias do Sul, é correto afirmar que... O que vocês colocaram aqui, pessoal? Vamos ver o gabarito? O gabarito é a alternativa C. Pessoal, quando falamos das colônias do Sul, a gente tem que pensar sempre numa colônia de trabalho escravista para o mercado externo, tá bom? Quando a gente fala, lembra daquela questão do clima? Ou seja, o clima nas colônias chamadas colônias do norte era um clima muito parecido com o clima inglês. Então, na verdade, não fazia muito sentido você apoiar uma colonização efetiva daquele território, visando gerar excedentes, lucros, produtos para serem comercializados na Europa, porque os produtos que você poderia produzir ali, você poderia simplesmente produzir na Inglaterra também. Agora, o clima do sul dos Estados Unidos não. O clima no sul dos Estados Unidos é um clima subtropical. Ali é um clima muito bom para você conseguir fazer o quê? Plantar principalmente algodão. Então, e esse algodão era fundamental na produção de têxteis na Revolução Industrial, que aconteceu aonde? Na Inglaterra. Então, no sul dos Estados Unidos, você tem uma mão de obra escravista voltada principalmente para o mercado externo de produtos, como o tabaco e o algodão, majoritariamente o algodão, tá bom, pessoal? Que é por causa da Revolução Industrial que acontecia na Inglaterra. A questão número 2, ela diz o seguinte: um dos critérios de hierarquização social mais comum na América Espanhola foi a da pureza de sangue, combinada ao local de nascimento. Um crioulo, por exemplo, não poderia alcançar os postos mais elevados da administração colonial, o que os levou a se organizarem para tentar empreender a independência. É correto afirmar que não podiam ocupar cargos administrativos mais altos ou mais importantes, pois a. Mesmo sendo filhos dos espanhóis, tinham o grave defeito de terem nascido na América. B. Devido à sua etnia e cor de pele, eram considerados inferiores aos demais habitantes da colônia. Isso aqui está bem estranha, né? C. Mesmo tendo a pureza racial esperada, não tinham o preparo intelectual e político para fazer parte do governo. Isso aqui é absurda, né? D. Eram considerados miscigenados, resultado da mistura entre negros e brancos, responsabilizados pelo escurecimento da nação. Bem estranha também, né, pessoal? A alternativa correta é a A, não é isso? Então, quando a gente fala que mesmo sendo filhos dos espanhóis, que a gente vai chamar de chapetones, eles tinham um grave defeito de terem nascido na América. Aqueles que são nascidos na América, eles não poderiam ascender aos grandes postos políticos. Por quê? Porque esses postos eles eram exclusivos para aqueles que eram nascidos na Europa, na Espanha, e não para aqueles que são nascidos na América. Tudo bem, pessoal? Então a correta aqui, a opção, é a opção A. Qualquer dúvida, pessoal, em relação ao gabarito, sempre entre em contato comigo, tá bom? Eu, professor Eliezer, eu venho aqui, vocês podem, se vocês estiverem vendo a aula pelo YouTube, vocês podem tranquilamente escrever um comentário aqui embaixo. Eu venho com a minha conta pessoal, tento ajudá-los, tento respondê-los. Se vocês estiverem vendo essa aula em alguma outra plataforma, fiquem absolutamente à vontade para deixar um comentário. Eu venho, tento ajudá-los. Eu estou aqui para auxiliá-los no que for necessário, tá bom? Questão 3. Na América Espanhola, os cabildos ou ayuntamentos eram A. Tribunais judiciários que atuavam como ouvidorias? Não, nada disso. B. Formas de servidão indígena? Não, galera. As formas de servidão indígena, vocês lembram? Da mita, encomienda, não é nada disso. C.
Formas de trabalho compulsório das comunidades indígenas? Não, também não. As câmaras municipais formadas por elementos de projeção social, responsáveis pela administração local. Essa está muito boa. E governadores nomeados pelo rei, encarregados de representar o poder central nas colônias. Qual seria então a correta? A D, né, pessoal? Quando a gente fala dos cabildos e os ajuntamentos, nós estamos falando principalmente dessas câmaras municipais, como está colocado aqui na opção D. Eram locais, não era como a também, olha só, tribunais judiciários. Qual é o problema? Os cabildos e ajuntamentos, eles não eram tribunais judiciários, eles eram o que a gente chamaria hoje de um poder legislativo. Estou sendo anacrônico aqui, mas seria muito semelhante a isto. Eles não têm nada a ver com trabalhos compulsórios, com servidão indígena. Então a B e a C você descarta logo. E eles também não eram governadores nomeados pelo rei, tá bom? A melhor aqui é a opção D. Eram câmaras municipais formadas por elementos de projeção social responsáveis pela administração local. Tudo bem, pessoal? Então, a melhor aqui é a D. Quando a gente fala da questão 4, vamos ler aqui essa questão. São características das colônias de povoamento implantadas na parte norte do continente americano a partir do século XVII, trabalho compulsório, mercado interno, plantações de subsistência e pacto colonial. Pacto colonial está meio furado, né? Pequena propriedade familiar, manufaturas, policultura, autonomia econômica e mão de obra livre. Essa está muito boa. C. Grandes propriedades de terras, ação colonizadora decorrente de conflitos religiosos na metrópole, monocultura e trabalho escravo. Não, essa aqui seriam as colônias do sul, né? Trabalho escravo, produção voltada para exportação, economia limitada pelo exclusivo colonial, não. Lá nas colônias no norte, pessoal, o que a gente tem é justamente o que a gente vai chamar de negligência salutar, uma negligência saudável. A Inglaterra não deu tanta ênfase na colonização das regiões norte das 13 colônias. Então, essa maior liberdade política acabou gerando uma maior liberdade econômica. Então, a gente pensar aqui num pacto colonial efetivo para as colônias no norte não faz muito sentido. E pequenas plantações de subsistência, monocultura, ação colonizadora baseada nas propostas mercantilistas. É justamente o contrário, né? Então a gente está falando aqui, quando a gente fala das colônias do norte, dessas colônias de povoamento, justamente da negligência salutar, como eu já expliquei anteriormente. A alternativa melhor aqui, né, pessoal, é a B. Então, pequenas propriedades familiares com manufaturas, policultura, autonomia econômica e mão de obra livre. Toma muito cuidado. Nas colônias do norte existia sim mão de obra escrava, mas ela não era a principal mão de obra, tudo bem? Então, alguns alunos podem ter se embolado nisso aqui. Toma cuidado. Questão 5. No decorrer dos séculos XVI e XVII, as lutas religiosas na Europa provocaram a separação entre os cristãos, tendo como consequências muitos conflitos políticos e sociais. Está associada a esse movimento religioso a colonização de parte do território, do que são atualmente os Estados Unidos. B. A independência das colônias peruanas, nada a ver. A instalação da Inquisição nas colônias espanholas. A expulsão dos jesuítas das colônias portuguesas. Isso aqui tem a ver com o período pombalino, né? Não tem nada a ver também. A ação dos missionários contra a escravidão indígena. Também não tem nada a ver, né, pessoal? A melhor alternativa aqui é justamente essa A. Então, a colonização da parte do território do que são atualmente os Estados Unidos. Principalmente, pessoal, as regiões do norte dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos ele tem dois períodos de colonização. As colônias do sul, que começam ali na região de Virgínia, em homenagem à chamada Rainha Virgem, Elizabeth I, e as colônias do norte, que começam na cidade de Plymouth, que é justamente a colonização de Plymouth, ela tem início por um movimento protestante, calvinistas, os chamados puritanos, que começam a ocupar aquela região fugindo de uma perseguição religiosa
de cunho católico que estava sendo estabelecida na Europa, efetivamente na Inglaterra, tá bom? Então a melhor aqui é a opção A, pessoal. Espero ter ajudado vocês comentando essas questões. Qualquer outra dúvida, se vocês acham que alguma coisa passou muito rápido, fiquem absolutamente à vontade para entrar em contato comigo, que eu vou sempre tentar ajudar vocês, tá bom, meus amores? Forte abraço e até a próxima!